Vamos iniciar mais uma aula juntos? Vamos! Uma aula extraordinária que vai de encontro até a proposta da revista de Escola Bíblica Dominical da EBD desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2025. Vamos tratar sobre a humanidade de Cristo, vamos tratar de um assunto apologético, mas eu quero que você dê sua participação, certo? Quero que você participe de uma forma efetiva com seu like, compartilhando o conteúdo, fazendo seu comentário, dando todo aquele apoio, todo aquele suporte que é sempre tão expressivo e tão necessário e tão significativo, tá? Lembrando a você também que eu estou aqui prestes, sempre pronto para te apoiar com uma mentoria acadêmica. Você quer fazer um curso comigo de teologia, na área não só da teologia, mas também um curso da neurolinguística, um curso da hermenêutica filosófica e outros cursos que podem ser providos para você, entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. Eu sou professor, docente, há mais de 30 anos de conhecimento e domínio na área da docência, e também, além disso, sou conteudista e sou escritor, e estou aqui para te apoiar, fornecer todo esse apoio pedagógico, didático, e você pode entrar em contato comigo para alinharmos pelo 62 981 09 1777. Lembrando a você que esta é uma oportunidade que você não pode perder de ter aulas comigo, certo? Você está vendo aí meu desenvolvimento, meu conhecimento, minha capacidade, a minha interação interdisciplinar e transdisciplinar aqui no canal. Agora vamos tratar de um assunto específico e importantíssimo e significativo, que é sobre a humanidade de Jesus, tá? Quando tratamos de humanidade de Cristo, principalmente desenvolvendo sobre o nascimento virginal, primeiramente, quando falamos da humanidade de Cristo, nós precisamos iniciar a tratar sobre esse assunto a partir de uma consideração do nascimento, o nascimento virginal de Cristo. As escrituras, elas são muito claras e enfáticas ao afirmar, certo, de que claramente Jesus foi concebido no ventre de sua mãe. Então, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Houve uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, utilizando assim o ventre de Maria. O ventre de Maria, na verdade, foi aonde Jesus foi gestado enquanto humano, certo? Porém, gerado, o gerar, ação sobrenatural do Espírito Santo. Gestar é ventre humano, gerar, ação sobrenatural do Espírito Santo, ok? Mas foi feto? Foi feto. Desenvolveu-se naturalmente durante 9 meses, desenvolveu-se naturalmente durante 9 meses e nasceu de formas e vias naturais, ok? Então, muito claro e específico, inclusive está registrado por Mateus no seu Evangelho, no seu primeiro capítulo, os versículos 24 e 25, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda antes coabitado, ou seja, tendo relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo, intervenção sobrenatural do Espírito Santo, como o executor da criação, como o agente da Trindade. Logo depois, um anjo do Senhor disse a José, que havia desposado Maria: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, ação do agente da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, lemos que José fez com que ele ordenara, o anjo do Senhor o recebeu como mulher, como ordenara o anjo do Senhor, recebendo Maria como mulher, e contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, tá? Então fica muito bem aqui esclarecido
enfatizado, declarado, nesta narrativa de Mateus, o nascimento, como ocorreu, e toda a evidenciação, certo? De que foi ação sobrenatural e de que Maria se encontrava virgem e não tinha ainda nenhuma forma tido contato com o seu esposo, tá? Outro sim, o mesmo fato foi confirmado no Evangelho de Lucas, o mesmo fato foi tratado também com mais até amplitude no Evangelho de Lucas, como está especificado em Lucas, no capítulo 1, não é? E, inclusive, confirmado em Lucas, capítulo 3, versículos 23, tá? Então, a importância doutrinária do nascimento original, ela é vista, pelo menos, em 3 áreas. Primeiro, em 3 áreas é importante ficar enfatizado o nascimento de Jesus em via virginal, ou o nascimento original de Cristo. Primeiro, mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor. Exatamente como Deus havia prometido, tá? Que a semente da mulher, lá na primeira profecia de Gênesis 3,15, profecia de ordem até messiânica, tá? Exatamente como acabaria por destruir a serpente, como está na profecia. Deus torna isso realidade pelo seu próprio poder, não por meros esforços humanos. O nascimento original de Cristo, então, ele se torna um lembrete inequívoco de que a salvação jamais pode vir por meio de esforço humano, mas deve ser obra do próprio Deus. Então, nossa salvação, ela deve ser apenas uma obra sobrenatural de Deus, e isso ficou claro, evidenciado, justamente no início da vida de Jesus, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o nascimento virginal, ele possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Este foi o meio empregado por Deus para enviar o seu Filho, como está muito claro em João 3,16, Gálatas 4,4, e ao mundo como homem. Se pensarmos por um momento em outros meios possíveis até, pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, nenhum deles uniria com tamanha clareza a humanidade e a divindade em uma pessoa, tá? E outra coisa que tem que ficar muito bem esclarecida, enfatizada, que é provável que Deus até pudesse criar Jesus no céu, certo? Com um ser completamente humano e enviá-lo até para que descesse do céu à terra e sem o benefício de nenhum genitor humano. Mas nesse caso, ser-mosia muito difícil ver como Jesus poderia ser plenamente humano, como nós vamos ser, e ele não faria parte de nenhuma forma da raça humana que descende fisicamente de Adão. E até por outro lado, por outro aspecto, é provável que fosse até bem possível para Deus fazer Jesus entrar no mundo por meio de 2 genitores humanos, pai, mãe, e com a sua plena natureza humana, natureza divina, claramente também ficar de uma forma miraculosa, constatada do desenvolvimento a partir do seu próprio gerar, do seu próprio gestar, melhor, da sua própria gestação, a gestação que ocorre no ventre de Maria, certo? E o nascimento de uma forma humana. Então, é muito evidente, é muito claro, e esta é uma questão que tem que ficar muito bem ressaltada, tá? Então, quando pensamos nessa possibilidade da influência humana e da influência divina no nascimento de Cristo, de uma forma que sua plena humanidade ela é evidente, pelo quê? Pelo fato do nascimento ser humano, comum, por meio de uma mulher, e a sua plena divindade também ser evidente dentro de uma concepção no ventre de Maria,
através de uma ação, de um gerar sobrenatural do agente da Trindade, não é? Do Deus Todo-Poderoso, Deus Espírito, agente da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito, tá? O nascimento virginal, ele também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo, que constata, indica sem herança do pecado. Até para se observar no capítulo 24, que todos os seres humanos herdaram a culpa legal, que essa natureza moral corrupta do primeiro homem, do primeiro ancestral Adão, às vezes vai se dar até no aspecto de uma forma muito clara, quando é tratada dentro da questão do pecado herdado, do pecado original de Adão, certo? Mas no fato de Jesus não ter tido um pai humano, não ter tido essa evidência, essa indicação da corrupção humana, porque não foi gerado através de uma ação biológica de um pai humano, certo? Então, concernente a isso, ele não teve contaminação, ele não foi corrompido, não esteve nesse quesito de estado de corrupção, de degradação, por quê? Porque nasceu puro, nasceu santo, nasceu 100% homem, 100% Deus, o fator da hipostase, tá? Ele não deixou de ser Deus, mas foi o Deus que tornou-se homem, tornou-se carne, tornou-se matéria, tá? Mas matéria não corrompida, matéria não contaminada pelo pecado. Então, essa ideia é muito clara, é muito evidente e tem que ser muito bem ressaltada, certo? Jesus, então, não herdou uma natureza pecaminosa de Maria, tá? Jesus herdou a natureza que ele próprio já possuía, a natureza divina, a natureza de ser o Deus Filho, de ser o mesmo Deus que tinha a mesma essência do Pai, que o Pai estava nele, ele estava no Pai, mas agora se humanizou-se, tornou-se carne, nasce com toda a condição humana, certo? Tinha fraquezas e tinha limitações humanas, por quê? Porque tinha toda a aplicabilidade, todo o desenvolvimento, toda a ação de um ser humano no fator biológico, no fator psíquico, no fator de sentidos, de órgão dos sentidos, de também fator emocional. Então, todo um aspecto que indica a sua pessoalidade e humanidade. O fato de que Jesus possuía um corpo humano é exatamente como é visto, é declarado, é proposto desde lá do momento em que ele é recebido e é apresentado, como está lá em Lucas 2,7, depois de Lucas 2,40 e Lucas 2,52, que Lucas faz no seu evangelho uma narrativa de contexto não só histórico, mas apologético, dando todo o indicativo dele, Jesus, enquanto bebê também, enquanto criança também, enquanto em estado de formação, tá? Jesus, ele ficava exatamente como os homens ficam, ele ficava cansado, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha emoções, tá? Tinha sentimentos, os seus órgãos sentidos atuavam naturalmente, certo? Então, toda uma evidência muito bem esclarecida, certo? Está comprovada nos evangelhos. Jesus também ressuscitou dos mortos num corpo humano, físico, ainda que aperfeiçoado, e já não sujeito a fraqueza, enfermidade ou morte. Ele, inclusive, demonstrou várias vezes aos discípulos que possuía, de fato, um corpo real, que estava em estado de corpo real. É a hora que ele está declarado em Lucas 24, 39, quando ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, ao palpar-me, verificai, porque o espírito tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, nesse mesmo corpo humano, ele foi ressurreto. Nesse mesmo corpo humano, ele cumpriu a sua missão.
Nesse mesmo corpo humano, operou os milagres. Nesse mesmo corpo humano, ele também sentiu emoções, como chorou à frente do túmulo de Lázaro, tá? Como também, em algum momento, teve sede, como lá no Monte do Getsêmani, próximo já do seu sacrifício, da sua morte expiatória na cruz do Calvário. No momento em que ele está orando e pedindo ao Pai, numa noite em que ele passa de suplícios, uma noite que ele passa de momentos de alta tensão, ao ponto de as têmporas e da sua pele, com a dilatação das suas veias, tomar um estado tão evidente e expressivo de uma tensão que veio a sair suor em gotas de sangue. Tá? Um fator biológico evidente de um estado de alta tensão, que é no sentido não só emocional, como também biológico, que levou a causar esta questão natural, que evidencia também o seu estado humano, tá? Um outro aspecto também que eu quero colocar, que ele possuía a mente humana. O fato de Jesus ter crescido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as crianças. Claro que tinha do conhecimento já nato, como quando ele demonstrou isso na sua adolescência, quando esteve ali debatendo com os doutores, como o próprio evangelista Lucas apresenta, mas ele cumpriu todo um estágio de desenvolvimento humano, até no aspecto intelectual, cumpriu. Até no aspecto de submissão de criação ao seu pai José, cumpriu, tá? Jesus possuía também a alma humana, tinha emoções humanas, tinha sentimentos humanos. E aí, eu já falei, como eu até vou repetir aqui, com o que João declara em João 12, 27, tá? Agora está angustiada a minha alma. Uma declaração do próprio Jesus, que João coloca em João 12, 27. João escreve um pouco depois, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Aqui está declarando justamente o momento, né, do acontecimento lá da ressurreição de Lázaro. Tá? Em ambos os versículos, angustiar-se representa o termo grego tarasso, palavra muitas vezes empregada em referência às pessoas que estão em estado de ansiedade, e que de repente são sobredidas por um aspecto de perigo, tá? Uma outra questão também, que antes da sua crucificação, como eu já até falei, ele demonstrou no Getsemane todo um fator emocional, todo um fator biológico, todo um fator físico, tá? Porém, fique bem evidente, não havia pecado, havia uma completa ausência de pecado, o corpo não estava, a matéria era natural, mas o espírito nunca foi contaminado, certo? A sua psique nunca foi contaminada, as suas emoções e sentimentos nunca foram contaminados, porque o seu espírito, a sua vida emocional, psíquica, era humana e era divina ao mesmo tempo, tá? Ele era puro, no sentido de se tratar totalmente santificado, totalmente separado e totalmente incorruptível, não sujeito à corrupção, sujeito, porém, não tendenciado e não envolvido e absorvido por nenhum fator relacionado, vinculado à corrupção, oriunda da prática do pecado. Então, ele era totalmente humano e as próprias
pessoas que com ele conviveram, não só os discípulos, mas todos os seus seguidores, e todos aqueles que o acompanhavam, e todos aqueles que viram, e todos com aqueles com que ele dialogou, ele conversou, demonstrava, evidenciava, marcava, deixava claro, deixava evidente a sua humanidade, tá? Outra, é claro que é bem importante, significativo falar-se e mencionar a questão da impecabilidade, porém, colocar que é e que estava em estado de plenitude humana, de plenamente humano, plenamente a sua humanidade era constatada e foi constatada em todo momento, em todas as circunstâncias, até no seu próprio sacrifício, na sua própria ressurreição, após a ressurreição e também no momentos próximos da ascensão, demonstrou o estado de humanidade muito bem evidenciado. Então, para cumprir o próprio propósito original do homem, dominar a criação, ele também cumpriu o seu estado de humanidade, tá? Então, ele compadeceu-se como sacerdote, sendo homem, para ser aquele mediador entre Deus e os homens, ele foi homem para ser o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, teve que ser homem, passou pelo estado de homem. Então, Jesus esteve e sempre foi manifesto em todo aspecto, em todo sentido, em toda a plenitude, a sua humanidade, e foi humano em toda a sua abrangência. É isto que é bom que fique bem esclarecido, bem enfatizado, mas eu ainda irei outros vídeos relacionados a esse aspecto, a essa proposta, colocar durante essa semana aqui como contributo para esta lição de EBD no próximo domingo.